Ó, o importante da questão, correntes no mesmo sentido. Então vamos fazer o seguinte. Então eu tenho aqui um fio, vou chamar de fio 1 e aqui fio 2. As correntes elétricas têm o mesmo sentido. Para efeito didático, para te ajudar, eu vou fazer com cores diferentes. Então tá aqui a corrente elétrica preta. Corrente elétrica gera campo magnético. Usando a regra da mão direita, você vai colocar o polegar para cima, no sentido dessa seta, e agora vai enroscar os dedos em torno do fio. A gente nota que vai ter um campo magnético entrando sobre o fio 2. Esse é o campo magnético que vem do fio 1. Esse ou seja, é o campo magnético externo. Ok, vamos pegar agora uma corrente elétrica vermelha, que vem daqui, do fio 2. Corrente elétrica vermelha vai gerar um campo magnético vermelho. Regra da mão direita. Polegar para cima, lembrando que sempre é com a mão direita, enrosca o fio. Você vai notar que vai ter um campo magnético que entra por esse lado e sai por esse aqui, ó. Sempre com a mão direita. Teremos aqui então um campo magnético saindo em cima do fio 1. E esse campo vem do fio 2. É o campo magnético externo. E agora, o que a gente faz? Vamos relembrar então a regra do tapa. Dada a mão direita, esse desenho tem que ser a mão direita. Quando eu faço essas linhas da mão aqui, essa é a mão direita, não pode ser a mão esquerda. O que você tem que lembrar? Que quando a gente atua a regra do tapa no fio, o polegar vai apontar para o sentido da corrente elétrica, os 4 dedos vão apontar no sentido do campo magnético, e aí você vai dar um tapa com a palma da mão, porque a gente sabe que o fio, a corrente elétrica é sempre convencional, ou seja, feita de cargas positivas. Então vamos fazer com a mão direita aqui sobre o fio 1. Os 4 dedos você vai ter que colocar ele saindo do quadro ou saindo aí para os seus olhos, polegar para cima, força o tapa com a palma da mão. E no outro fio, no fio 2, campo magnético, está entrando, então você coloca os 4 dedos entrando, corrente elétrica apontada para cima, e aí você dá o tapa com a palma da mão. Você vai notar que vai para a esquerda. Então nós temos aqui 2 forças que são atrativas. Primeiro ponto, vale a pena destacar que essa força de atração, ela é dada pelo produto, ela é proporcional, melhor, ao produto das correntes e inversamente proporcional à distância entre os fios. Esse D aqui é a distância. Ao mesmo tempo, a força magnética num fio é dada pela relação bio-seno θ, lembra disso? Aqui eu vou colocar apenas bio, estou considerando o seno de θ igual a 1. Então, olhando essas 2 relações, eu descubro que a força magnética ela vai ser diretamente proporcional ao campo magnético. Olha aqui, quanto maior o campo magnético externo, né, sobre o fio, mais intensa é a força magnética. Resposta letra E.